Alô, alô, escambanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Campo do Medo, ou In the Tall Grass, o novo filme de terror da Netflix. Mas se você não for inscrito, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, vai nessezinho aqui que tem outros conteúdos, estou sempre falando sobre filmes, séries e outras coisas. Então vai lá e confere. O Campo do Medo, né, esse filme aí inspirado num roteiro que foi escrito, né, adaptando uma história, né, uma novela, né, que é um romance um pouquinho mais curto, do Stephen King e do Joe Hill, que é o filho dele. Não sei se vocês já ouviram falar do Joe Hill, por sinal, muito parecido com o pai, assustadoramente parecido com o pai. Também é um escritor de histórias de terror. Um dos filmes dele foi adaptado, foi aquele Horns, que até foi protagonizado pelo Harry Potter, o Daniel Radcliffe. E aqui a gente tem uma novela, né, uma narrativa bem simples. A gente acompanha dois irmãos que estão viajando pelo interior dos Estados Unidos e eles acabam parando num determinado momento na estrada, próximo à igreja, e escutam uma criança pedindo socorro num milharal. Escutam apenas esses gritos de socorro e decidem, né, ajudar a criança entrando no milharal, e rapidamente eles percebem que eles entraram numa espécie de labirinto, né? E quanto mais eles se movem dentro desse milharal, mais eles ficam perdidos. A verdade é que a história rapidamente se transforma nessa narrativa de tensão, né? Justamente, será que eles vão conseguir escapar desse labirinto, desse lugar? Aqui é interessante porque o recurso, né? E isso é um recurso literário muito interessante, né? Que são os labirintos. Isso na ficção, né? Na ficção escrita, na literatura é muito utilizado, especialmente em contos e novelas, que são narrativas mais curtas, tanto os labirintos quanto a circularidade narrativa. Então o que a gente vai ter é esses personagens entrando e outros personagens que vão aparecendo e entrando no milharal, e a gente vai vendo meio que uma repetição da narrativa, e durante ela a gente vai recebendo ali uma série de informações que vão dando essa percepção pra gente de looping temporal, né? Então a narrativa que meio que vai brincar ao mesmo tempo com esse senso de tensão e de labirinto, e com um pouco dessa coisa da relatividade do tempo, né, e da circularidade do tempo. Então a gente não sabe muito bem como o tempo funciona dentro daquela dimensão do labirinto. Para adicionar um pouco mais de elemento de sobrenatural ou de estranheza, existe outras pessoas que estão ali perdidas dentro do labirinto depois que os irmãos entram, né, e a gente vai entrando em contato com a narrativa de cada uma dessas pessoas, de acordo com que elas vão, né, se encontrando, e que essa circularidade narrativa e essa repetição vai acontecendo. Aparentemente, ali no centro do milharal existe uma rocha, né, uma pedra, e essa pedra, quando eles se aproximam do lugar, a trilha sonora invoca sons tribais, né, umas batidas, quase como se o som emanasse da pedra, no sentido quase como se ela fosse um coração, né, pulsando, batendo. E a gente sente isso através da mudança na trilha sonora, e aparentemente ali você é convidado ou puxado a tocar nessa pedra. A narrativa, ela não tenta muito se explicar e justificar o porquê que cada uma das coisas está acontecendo e o que é a própria pedra em si e o milharal. Você não necessariamente vai receber uma resposta sobre isso. A narrativa é muito mais sobre esses personagens que têm problemas, né, entre eles, como está submetido numa situação de tensão e de desespero e de medo, vai fazer eles refletirem e tomarem decisões sobre as próprias vidas. No fim das contas, não ganha nenhuma resposta sobre aquele lugar, é apenas um lugar sinistro, né, uma dimensão, um buraco dimensional, como é muito comum na ficção do Stephen King, né? Ele adora essas coisas assim de buracos dimensionais, loops temporais, e isso ali seria mais uma dessas coisas dentro desse universo rico da mitologia do Stephen King. A coisa que eu mais gostei é justamente essa questão do labirinto, né? O labirinto de Borges, que é um recurso narrativo que vai ser muito utilizado no conto durante o século XX, e a gente vê aqui o Stephen King fazendo uso dele. Os labirintos são interessantes narrativamente, especialmente quando adiciona aqui dentro da narrativa um elemento de tempo, consegue construir-se bem tensão através do horror de se estar preso, né, num lugar onde você não sabe onde é a saída. O filme não tem nenhuma atuação brilhante. O nome mais conhecido dentro da narrativa é o Patrick Wilson, né, que viveu o Coruja nas narrativas do Watchmen, e é muito conhecido pelos filmes do Invocação do Mal, né, que ele faz ali o marido ali no casal que investiga os fenômenos sobrenaturais. Aqui ele aparece como um pai, que a esposa e o filho se perderam dentro do matagal, e esses irmãos acabam encontrando eles dentro. As atuações não são ruins, eu gosto especialmente da atuação do menininho, que é o Tobin. Ele tem um rosto incomum, por assim dizer, que sujo e etc, e no ambiente acaba
adicionando um elemento de tensão a mais à narrativa. Crianças em filme de terror é sempre um negócio, um artifício do filme de terror para lhe assustar, para deixar agoniado. Então, ele cumpre esse papel da criança nos filmes de terror. E um outro elemento que é interessante é a menina, pelo fato de ela estar grávida, então, obviamente, isso adiciona mais um senso de urgência na saída dela do lugar, porque, né, ela não pode ficar ali, ela estando grávida, não pode ficar ali perdida, desidratada, sem água, sem comida, naquele ambiente desolado muito tempo. Então, acaba sendo um elemento interessante para se adicionar urgência à narrativa. O filme não é brilhante, mas eu achei ele bem executado, especialmente levando em consideração as produções que tem estreado recentemente na Netflix. Eu achei ele bem competente, no sentido de que é agradável de assistir, não é um filme lento, eu acho que ele brinca, apesar dessa repetição da narrativa, né, essa coisa meio Dia da Marmota que tem dentro do filme, ele consegue se destacar dentro dos filmes que trabalham com essa temática de uma maneira interessante. No fim das contas, não dá aquela sensação de tempo perdido quando você termina de assistir, que é muito comum nas produções recentes, especialmente as produções de terror que têm saído na Netflix. Então, eu achei gostoso, assim, legal e agradável de assistir o filme. E se você gosta do gênero, né, de terror, é um filme interessante de se assistir, especialmente porque ele é bem executado no que diz respeito a essa parte técnica, da condução da narrativa e a combinação da fotografia e da trilha para construir tensão e para construir o suspense. Então, achei que fica indicação positiva para quem gosta do gênero. Se você gosta de contos, eu citei aqui o Borges, né, e o Stephen King, que obviamente são escritores, e a gente está preparando um conteúdo especialmente para quem quer aprender a escrever contos. Então, se você ficar atento ao canal, em breve a gente vai ter coisas mais concretas para mostrar e para falar para vocês. Então, fiquem ligados. E se você conhece pessoas que querem começar a escrever e tem interesse nesse tipo de coisa, marquem aqui no canal, mostrem o canal para ela já ficar ligada, porque aqui mesmo dentro do canal eu vou começar a falar sobre esse assunto. E eu quero saber também a opinião de vocês sobre o filme. Deixem aqui nos comentários, gostaram, desgostaram. A gente se vê na próxima e tchau!